boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, conforme o horário que você estiver me assistindo. Estranhei que acessei hoje a plataforma e são 7 horas e 15 minutos e ninguém apareceu para a aula de hoje. Não sei se confundiram o dia do professor, né, que foi comemorado ontem, na verdade, né? O dia mesmo é dia 15, né? Mas foi antecipado esse feriado para o dia de ontem, terça-feira, né? E hoje temos aula normal, né? Exatamente como está previsto no nosso plano de ensino, né? Que eu já vou compartilhar com vocês, né? Que me assistirão depois, né, no offline. Vejam aqui o... Ó, apareceu alguém agora. Boa noite, Max. Bom, minha tela já aparece, né? E aqui o roteiro, então, de aprendizagem, né? Com a aula do dia de hoje. Uhum. Não, Max, tudo bem. Só não sei o que aconteceu, que hoje a turma toda... na verdade, tu é o primeiro a aparecer. Sabe me dizer, tem alguma reunião dos alunos do curso de processos gerenciais, alguma coisa assim? Achei estranho. Tá, tu é por causa do trabalho novo, joia. Em primeiro lugar, tá, inclusive, parabéns pelo trabalho novo. Não, tranquilo, achei que pudesse ser algo, né, de repente, sei lá, uma reunião de formandos, algo do gênero, assim, né, porque normalmente o quórum é baixo esse horário, né, mas não tão baixo, não apenas... Eu fiquei até 7h15, na verdade, sem nenhum aluno, né, não é comum, embora essa turma seja pequena, né, seja uma turma de 20 alunos, né, ainda assim sempre tem alguns colegas. Acho que o pessoal já está mais ou menos imaginando que começa umas 7h15 e está entrando agora. Então tá. Boa noite, Maristela. Boa noite, Maristela. Acho que agora sim, me escutando. Bom, confesso para vocês, né, principalmente para o Max, que estava falando agora, né, que até achei que de repente eu estivesse acessando o link errado, tivesse disponibilizado o link errado, enfim, né, tu começa a pensar, ué, o que aconteceu? Mas enfim, então tá tudo certo, pós-feriadão mesmo, né, o pessoal tá um pouco mais devagar, né, mas faz parte, tranquilo. Bom, então, né, caros, indo aqui para o nosso roteiro, então, de aprendizagem, né, para o dia 14, né, tudo normal, aula, né, depois, né, aqui o material que eu vou exibir na aula de hoje, o trabalho discente efetivo, né, aqui acabei me passando numa questão, eu não coloquei aqui a sala de interação, né, vou fazê-lo agora já, né, aproveito, né, enquanto temos esse tempinho aí, né, enquanto os demais aí vão acessando, já vou disponibilizar aqui esse item aqui, que agora que eu me apercebi que estava faltante. Vou entrar aqui, né, assim vocês já matam a curiosidade um pouquinho de como é que é o ambiente do professor para cadastrar as atividades, enfim, né. Então, liberado a partir de hoje até a véspera da próxima aula. Olha, participativo, salvo. Bueno, agora sim, né, a aula do dia 14 com os 3 itens que ela tem que ter, né, o ATC, o TDE e o feedback. Tá? Então,
Aqui o material da aula de hoje, né? Aqui a atividade que eu vou explicar depois, né, para vocês. E depois a sala de interação, né, para dúvidas, especialmente daqueles que nos assistem de forma assíncrona, né, que assistem depois, né, eles podem deixar registrado aqui. Claro que quem nos assiste ao vivo também pode fazê-lo, né, mas pelo fato de nós, né, de estar online, né, imagina-se que faça a pergunta até de forma presencial, né, forma presencial ou remota, no caso, né, faça ao vivo a sua questão, né, tanto pelo microfone ou também, né, pelo próprio chat também, né, que também dá essa possibilidade, né. Bueno, meus caros, então na aula de hoje, né, eu vou mostrar aqui para vocês o roteiro, né, que nós vamos seguir. Então, assim, ó, eu vou apresentar dois procedimentos operacionais padrão, né, que eu pré-selecionei, tá? Um é da Nicole e o outro do Wesley, tá? Da aluna Nicole e do aluno Wesley. Né? O da Nicole, ela fez a limpeza diária de um CD, né, o nome da tarefa. Eu acredito que o CD aqui seja de centro de distribuição, né? Uma pena não nos assistir agora para nos tirar essa dúvida, mas imagino que sim, tá? Responsável pela tarefa é a equipe de limpeza, né? O padrão número 1, a data em que foi estabelecido, 9 de outubro, e revisado pela primeira vez, né? No dia 13 de outubro. O material necessário, vassouras, né? Uma, aparentemente, né? Ou um produtos de limpeza, né? Se aqui tivesse aqui também essa coluna aqui de quantidades, a gente teria maior certeza, né? Rodos, panos, baldes e sacos de lixo, né? Produtos de limpeza, álcool e luvas. Né? Os passos críticos, verificar quais as salas, refeitórios, armazém, etc. a serem limpos no dia, né? Depois dividir as tarefas, depois encher os baldes com água e adicionar os produtos, né? Se direcionar ao ambiente a ser limpo, começando pela higienização das mesas e cadeiras com álcool, depois tirar o pó dos equipamentos de escritório ou refeitório e higienizá-los com álcool, varrer o chão, passar um pano úmido no rodo com os produtos e retirar os lixos. Né? Esses seriam os passos críticos aí desse processo de limpeza. Manuseio dos materiais, né? Lavar os panos após usados, né? E o restante do material deve ser guardado em seus devidos lugares de acordo com a direção das placas. Né? Resultados esperados, ambientes devidamente limpos e higienizados, né? Também de forma a evitar a propagação da Covid-19. Ações corretivas, né? No caso de haverem reclamações, né, em relação a ambientes mal limpos, verificar com a líder da limpeza o motivo do ocorrido, solicitando uma nova limpeza. Caso não haja mudanças, comunicar ao gerente de operações da empresa. Isso seria aprovado pelos executores, né, da equipe de limpeza, supervisora e chefia dessa equipe, certo? Joinha aqui o procedimento operacional, então, da colega Nicole Klein. E aqui do Wesley, né? Um formulário, né, já para uma atividade típica aqui do gaúcho, né, o preparo do chimarrão, né, tanto que aqui ele colocou o responsável gaúcho, né, estabelecido em 13 de outubro, né, e o padrão número C3PO, né, me parece que aqui ele fez uma alusão, né, ao Star Wars, a um dos robôs, né, do Star Wars, né, talvez o próximo padrão, né, o próximo número de padrão seja R2D2. Eu que imagino, né? Mas enfim. Os geeks entenderão, né? Na minha época eram os nerds. Material necessário: chaleira elétrica, depois erva, né? Um vira-mate, a cuia e a bomba de chimarrão. Deixa eu só abrir aqui que... o Peterson está ingressando. Boa noite, Peterson. Voltando aqui para o procedimentos, passos críticos, né? Colocar 1 litro de água para ferver, colocar erva na cuia, controlar a temperatura da água em 70 graus centígrados, colocar água na térmica,
usar o vira-mate para acomodar a erva na cuia, depois preencher o espaço vazio na cuia com a água e, por último, colocar a bomba de chimarrão dentro da cuia, tampando a ponta dela. Né? Então, esses os passos. Mais um aqui. Boa noite, Peterson. E boa noite, o Matheus, que está ingressando agora. Voltando aqui para o procedimento operacional padrão, para o formulário que o Wesley criou, né? Os resultados esperados, aliás, desculpa, o manuseio do material, né? Após o preparo do chimarrão, lavar o vira-mate e 2, armazenar a erva na geladeira para manter a qualidade da mesma, né? Resultados esperados, chimarrão sempre novo, saboroso, temperatura da água agradável, né, e roda de chimarrão satisfeita. Né, depois das ações corretivas, né, caso haja reclamação de água muito quente, verificar ajuste de temperatura da chaleira, né, embora um bom Galdério nunca vai reclamar da temperatura, né, sempre vai dizer que está boa, né, mesmo que nem naquela piada lá que o paulista deu uma água fervendo para o gaúcho, né, e o gaúcho começou a chorar, né, de tão quente que estava aquela água, e o paulista, para sacanear, perguntou: o que está chorando, gaúcho? E o gaúcho: saudade do meu Rio Grande. Não saiu por baixo, né? Enfim. Desculpa a piada tosca, mas eu acabei lembrando disso. Depois, havendo queima da erva, né, realizar a troca da mesma. Em caso de entupimento da bomba, reajustar a posição ou retirar o excesso de erva. E, em dúvida, procure o gaúcho. Né? Aprovação da patroa e do gaúcho. Né? Então, aí os responsáveis aí pela aprovação, certo? Bem joia, bem criativos aí os procedimentos, né? Mesmo sendo de processo simples, né? Que nem aquele exemplo do cafezinho, né? Que eu dei na aula passada, né? Se a gente tiver um procedimento padrão para elaborar o café dentro da empresa, ele sempre vai sair, né, numa constante em termos de gosto, né, nem forte, nem fraco, né, vai sair, né, a tendência é sair a contento de todos, né, então a gente tem um padrão, né, facilita aí agradar gregos e troianos, né, e também para que ele saia da mesma forma sempre, realmente, né, daqui a pouco um dia sai fraco, outro dia sai forte, então se a gente tem uma técnica de todo dia fazer da mesma forma, né, utilizando os mesmos passos, as mesmas medidas, né, a tendência é ele sair, né, com um resultado sempre igual, certo? Bueno, então, isso foi para retomar, né, o nosso TDE da aula passada, né? Então, eu trouxe esses 2 formulários, né, criados pelo Wesley e pela a colega Nicole, né? E vamos agora para a aula, efetivamente, do dia de hoje, né? Que trata do controle dos processos, né? Que é a etapa, né, do PDCA, da gestão por processos em que nós nos encontramos agora. Deixa eu liberar aqui mais um aluno para ingressar. Leandro, joia. Boa noite, Leandro. Aqui. Pessoal, semana passada, né, nós estávamos aqui nesse item, né, do PDCA, na etapa de padronização, né, que já está dentro da execução aqui do trabalho, né, e agora nós estamos na fase de controle e verificação, né, onde é necessário definir objetivos e metas, mensurar eles e auditar, né, justamente é verificar se o que foi proposto está se realizando realmente, né? Isso em termos de processos, né? Mas também para todos e quaisquer objetivos e metas da empresa, né? Então,
né? É importante dizer que a etapa de controle e avaliação, da verificação, né, ela é o quê? Né? É análise, ela é observação, né? Ela é uma apreciação, um julgamento, né? Resultado do controle, né? Que geralmente está relacionado a um padrão desejado. É que nem nós comentamos agora há pouco do café, né, pessoal? Geralmente, né, como é que eu quero um café? Eu não quero nem muito forte, nem muito fraco, né? Numa temperatura adequada, nem muito quente, nem muito frio, né? E eu busco justamente visualizar, né, verificar se o meu processo, então, ele está sendo realizado de forma adequada, de forma a produzir sempre os mesmos resultados, né? Ou pelo menos na grande maioria das vezes o mesmo resultado, né? E justamente ele visa o quê? Aferir o grau de satisfação em relação a esse padrão, né? O quanto que realmente esse processo se dá em termos de satisfação, né, em relação a esse padrão, né, também como fornecer feedback e indicar ações corretivas, né, que a gente viu ali no próprio formulário de procedimento operacional padrão, né, que já existiam ali as possíveis medidas corretivas, né, quem avisar em caso de problema, né, para fornecer o feedback e o que fazer, né, em caso de um feedback negativo, por exemplo. Deixa eu abrir aqui a sala, né, para ingressar mais um colega. Deixa eu abrir aqui. A Nicole. Jóia. Boa noite, Nicole, bem-vinda. Então, em termos de controle e avaliação, isso, né? E nós temos as fases, né, pessoal, do controle e avaliação, né? O controle e a avaliação, ele acontece aqui, né, na fase de checagem, de verificação, né? Então, antes, né, quando a gente fala em PDCA, deixa eu tomar uma aguinha aqui, molhar as cordas vocais. Quando eu falo aqui, né, no planejar, né, é elaborar como vai se dar o processo, enfim, né, depois na execução, né, então por isso que eu tenho a fase de padronização dessa execução, e aqui eu tenho a fase de verificação, né, se realmente aquele processo padronizado ele está gerando, né, resultados a contento, né, ele está realmente acontecendo, né, de acordo com aquele padrão pré-estabelecido. Né? Então, aqui, para que o executivo possa efetuar, né, de maneira adequada o controle e avaliação do planejamento estratégico, dos seus processos, é necessário que ele siga algumas fases. Né? Quais são elas? Estabelecimento de padrões e medidas de avaliação, né? A medida efetivamente dos desempenhos apresentados, né? Então, qual o percentual de café, né? Quantos dias o café estava considerado adequado pelos colaboradores que tomaram café? Em quantos dias não estava, né? Supor que tivessem uma pesquisa de satisfação em relação ao café. Né? Mas isso a gente pode transportar, obviamente, para processos industriais, né? Ou até de prestação de serviços, onde se procura justamente medir, né, a discrepância do produto em relação àquilo que são as especificações, né, desse produto, né, em termos de medida, tamanho, peso, comprimento, enfim. Né? Comparação, então, do realizado com o esperado, né, justamente fazer esse confronto entre o que foi idealizado e o que realmente foi realizado, o que realmente aconteceu, e se necessário for, aí a próxima etapa, né, que é o ACT, que é a ação corretiva, né, o que vai ser feito para melhorar o processo, né, pessoal? Porque muitas vezes, assim, a gente elabora um procedimento operacional padrão, mas não necessariamente, né, ele vai acontecer redondinho da forma que a gente imaginou, né? Daqui a pouco vai aparecer alguma variável que, quando a gente pensou na elaboração do padrão, né, quando a gente elaborou ela, quando a gente planejou ela, a gente não lembrou, né? Isso, não se sintam menores quando isso acontecer, porque isso é bem comum, né? Quando a gente vai elaborar um padrão, é importante que, né, apareçam, né, estejam, aliás, representados colaboradores das diferentes áreas da organização, né? Mas eventualmente, daqui a pouco algo pode passar batido, né?
que de repente o líder do determinado setor que participou não se deu por conta, né? E era uma coisa que só o operador lá sabia, não deveria, né? Normalmente o conhecimento, né, em empresas geridas, né, pela gestão da qualidade, pela gestão por processos, né, o conhecimento, todo conhecimento tácito, ou seja, aquele que está na cabeça dos funcionários, ele deve ser explicitado, deve se tornar explícito em formulários de procedimento operacional padrão, no manual da organização, enfim, né, mas a gente sabe que, invariavelmente, às vezes alguma coisa ou outra pode fugir, né. Depois, né, aqui alguns exemplos de indicadores, né, para nós avaliarmos alguns objetivos em relação a processos, né? Então vamos pensar em relação aos processos produtivos, né, aqueles que a gente também chama de processos de negócio ou processos de cliente, né, que são aqueles que geram uma entrega, né, para o cliente, né? Seja de um produto, seja de um serviço, né? Então, um objetivo em relação ao processo produtivo pode ser garantir que 95% das entregas elas ocorram dentro do prazo que foi estabelecido, que foi acordado com o cliente. E qual é o indicador que eu posso utilizar, né, para avaliar se isso está adequado ou não? É o percentual de entregas dentro do prazo em relação ao total entregue, né? Então, eu tenho 1.000 produtos entregues agora no mês de outubro, né? E 970 aconteceram dentro do prazo. Então, eu tive 97% de entregas dentro do prazo, superei os 95%. Agora, se eu tive 920 entregas dentro do prazo, aí eu tive 92%. E aí eu tenho, né, um índice inferior a esse meu objetivo, e aí eu vou lá revisar, né, o meu planejamento, o meu procedimento operacional padrão formulado para buscar a melhoria contínua, né? Elevar o patamar aí para o mínimo de 95%, que foi o que a gente estipulou anteriormente. Em termos gerenciais, né, aqueles processos voltados para os resultados da organização, né? Então, um objetivo poderia ser garantir que a lucratividade da empresa seja de no mínimo 15%. Né? E um indicador pode ser o restante, né? O percentual restante para a empresa, né, de valores, depois de pagas todas as despesas e os impostos, né? Ou, melhor dizendo, o lucro líquido, efetivamente. Né? Depois, aqui, né, um dos objetivos ali para o processo produtivo, né, eu tenho a garantir que 95% das entregas ocorram dentro do prazo, né? Qual o departamento? A produção. E aí eu vou elaborar um plano de ação aí para que isso aconteça, né? Então, de que forma? O quê? Mapear o processo produtivo. Por quê? Para garantir o menor lead time, né? Que é justamente esse tempo da efetivação do pedido até a entrega ao cliente. Quem, né? O Alfredo, que é o gerente da produção e a equipe dele. Como? Elaborando uma proposta que reduza o tempo despendido com atividades que não agregam valor, né? Quando? Em dezembro de 2020, onde na fábrica, né? E quanto, né? Efetivamente, o quanto for me custar, né? Aqui eu posso ter também, em vez de um 5W2H, onde eu tenho aqui o how much, né? O quanto custa, né? Eu poderia ter um 5W1H, né? O H do hall, que é como só, e não tem o quanto, né? Isso, geralmente, eu posso aqui, de repente, pegar valores internos de mão de obra, de quanto custa o valor do homem-hora, enfim, né? Posso esmiuçar isso maior, mas se não for, né, interessante, né, para esse caso, né, não, se achar que não há tanta essa necessidade, né, aí se tira e se trabalha com 5W1H, né, que também é bem utilizado. Existe, né, 3 tipos de controle e avaliação, né, em termos de quando eles são realizados, né? Então a gente poderia dizer que há 3 estágios, né, temporais dentro do controle da avaliação. O primeiro deles é o controle preliminar ou prévio, né? Eu já estabeleço indicadores, né?
e consigo, né, me antecipar a eventuais problemas. O controle corrente ou em tempo real, né, aquele que eu estou fazendo ali online, né, dentro do momento que as coisas acontecem, né, que também é bastante importante, né, uma vez que eu, a partir dele eu posso, de repente, corrigir, né, tomar outras alternativas de percurso até aquele objetivo, e também tem o pós-controle, né? Vamos pensar aí as próprias demonstrações contábeis, né? O DRE, o balanço patrimonial, por exemplo, são atividades de pós-controle, né? Passado o ano, eu vou fazer o balanço geral e analisar como minha empresa se comportou. É um exemplo, né? Mas também, né, em termos de outros processos aí produtivos, né, eu posso ter o índice de produtos que retornam com defeito para a fábrica, enfim, né, dá para elencar aí uma série de medidas, né, de indicadores aí de pós-controle também, né, são bem importantes, inclusive. É importante dizer, né, que assim como nós temos os níveis lá de planejamento, né, os níveis hierárquicos dentro da organização, né, o nível estratégico, tático, operacional, né, e cada um deles é responsável por uma etapa do planejamento da empresa, nós também temos controle, né, nos diferentes níveis da organização, tanto estratégico, tático e operacional. É interessante dizer que, né, os indicadores que controlam o nível operacional, né, são estabelecidos pelo tático, né, pelo nível tático. E os controles estabelecidos no nível para o nível tático são, né, estabelecidos, né, delineados pela área estratégica da organização, né? Então, de certa forma, né, nós temos aí um controle, né, de uma área sobre a outra, né, dentro das 3 linhas aí da organização. No controle estratégico vai envolver decisões de que tipo? Né? Alteração dos objetivos estabelecidos em função de alterações no ambiente. Pessoal, esse ano fica até fácil de falar sobre isso, né? Mas, né, por conta da pandemia, né? Obviamente que toda organização, né, que fez o seu planejamento estratégico, né, ela teve que rever, né, durante a pandemia, né? Algumas revendo para mais, né, os valores, a quantidade de vendas, e outras para menos, claro. A grande maioria, infelizmente, para menos, né? Mas houve áreas que realmente houve aumento de demanda, né? Vou dar um exemplo, os equipamentos de informática, né? A procura por webcam, por exemplo, eu tenho um aluno que trabalha na Dell, se não me engano, da disciplina de sexta-feira em Porto Alegre, né? Se por acaso for na de hoje, pode se acusar, tá? Que ele me comentou que ele trabalha na Dell, né, e na Dell houve um registro de 400% no aumento, né, da procura por webcams. Né, e, de fato, eu também vi uma reportagem na televisão dizendo que esse produto estava em falta, né, por conta dessa nova necessidade das pessoas, né? O ramo supermercadista também, li reportagem em relação à AGAS, né, que é a Associação Gaúcha aí dos Atacadistas e Supermercadistas, e eles falavam em implemento de 40% nas vendas num determinado período ali da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram bastante tempo em casa e acabaram comendo mais, né? Também, né? Isso também acarretou, né, para muitos, que é o meu caso, aqui o meu, da minha esposa, né, em aumento de peso, por exemplo. Né? Agora estamos lutando aí contra o tempo, né, em nome do Projeto Verão. Né? Todo mundo tem esse projeto, chega lá meados de setembro, outubro, né? Impressionante. Bom, depois alteração de estratégias e políticas estabelecidas, né? Porque eventualmente as ações estão sendo mal conduzidas, né? E revisão do diagnóstico estratégico para melhor adequação da empresa em seu ambiente. O diagnóstico estratégico, né, pessoal, aqui se referindo mais especificamente lá àquela análise SWOT, né,
análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né, que se faz o diagnóstico do ambiente interno e do ambiente externo da organização, né, que eu não vou me ater aqui, até porque ela é assunto de disciplinas afetas ao marketing e à estratégia, mais especificamente, né. O controle tático, né, que vai envolver decisões do tipo alterar a alocação de recursos numa determinada área funcional da empresa, né, um exemplo seria no marketing, né, para melhor alcançar os objetivos da organização, né, pode-se entender que, né, para que a gente consiga chegar a um objetivo, por exemplo, de aumentar as vendas, eu preciso investir mais em marketing, né, ou redimensionar, né, tirar do marketing mídias tradicionais e investir mais em marketing para mim nas mídias sociais, Facebook, Instagram, enfim, né? E revisão dos sistemas de informações entre as grandes áreas, né, para melhorar a eficácia da empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo tive que rever, durante essa pandemia, o sistema lá da loja da minha esposa, né? Nós tínhamos pensado num sistema mais para cunho presencial, né? Nós tivemos, né, nós até pensamos em trocar de sistema, né, mas a empresa que nos cedia o sistema, né, ela conseguiu em tempo recorde que eu com um clique, né, além de alimentar o sistema da empresa, eu já conseguiria alimentar o site, né, porque era justamente essa dificuldade que eu estava tendo, né, que eu tive que criar um site novo e ele não se integrava com o sistema, né, e aí é um problema, porque eu tenho que fazer duplo registro, né, isso a gente fazia muito nos anos 80, né, e pegava relatório de uma área, levava para outra e uma ia alimentando a outra, né, mas hoje não tem mais espaço para isso, né, em termos de sistemas integrados de gestão, né, mas eles conseguiram arrumar uma solução e aí permanecemos com eles, né. Depois do tipo do controle operacional, né, envolve decisões do tipo revisar quadro de pessoal, né, que foi uma coisa que aconteceu muito durante esse período agora, alteração do sistema do controle dos vendedores, né, alteração dos relatórios de análise de custos, né, determinação do processo de controle da qualidade da produção, né, são tudo itens aí de controle operacional, né, que vão incidir diretamente na operação da empresa propriamente dita, né. Pessoal, tranquilo até aqui? Emitam sons. Deixa eu acessar aqui e ver a cara de vocês. Tá? Não estou vendo a cara de ninguém porque está todo mundo com a câmera fechada, né? Mas, enfim, acredito que se ninguém se manifestou, né? Porque, teoricamente, está tudo tranquilo. Então, vou seguir aqui o baile, certo? Bom, pessoal, para exercitar, então, esse controle, né? Essa etapa de verificação, aí, de avaliação, uma ferramenta bastante utilizada, né? Na verdade não uma ferramenta, né? Um sistema bastante utilizado é o Balance Scorecard, né? O BSC. O que é o BSC? Né? Ele é um sistema para mensurar desempenho, né? E ele busca traduzir o que? A visão da empresa num conjunto coerente de medidas de desempenho. Pessoal, uma coisa que infelizmente acontece muito nas empresas, né? Elas têm, né, um planejamento estratégico de gaveta, né? Tá lá escrito, bonito, enfim, com uma visão bem escrita, uma missão bem escrita, mas ela não representa o dia a dia da organização, né? E o Balance Scorecard, né, é um dos sistemas, né, que possibilita que nós consigamos, então, né, fazer isso, né? Traduzir, então, a visão, né, que é o que a empresa quer para o futuro, num conjunto de medidas que seja coerente com essa visão, né? Que se a gente pensar num barco, né, e nos tripulantes desse barco, que todos vão remar para o mesmo lado, né? Não adianta eu ter medidas, né, discrepantes entre uma área e outra, né, ou conflitantes, que no final das contas, né, nós vamos
ter um remando para cada lado, né? E por mais que isso pareça óbvio, né, pessoal, infelizmente no dia a dia das organizações não acontecem, né? Porque tem muito conflito dentro da organização, né? Por exemplo, o marketing quer estocar produto até não poder mais, né? Para que não falte lá no ponto de venda. Por outro lado, a área de produção, a área financeira, quer o mínimo de estoque possível para não acumular custo. Né? Então, a gente já vê aí né, objetivos intersetoriais discrepantes. Né? E aí, obviamente, cabe o papel do gestor aí de conciliar os interesses das diferentes áreas, né? De buscar um nível ótimo, né? Otimizar essa relação, né? Que não me falte produto, né? Que eu não perca a venda, mas também que eu não tenha um estoque com muito excedente, né? Com produtos aí que me custam caro, né? Para armazenar e, né? Enfim, vou ter que ter daqui a pouco centros de distribuição maiores, enfim, vou precisar de mais área, né? Que tem custo, né? Ou até mesmo vou ter problemas em relação à validade de produtos, enfim, quando eles forem perecíveis, né? Então, o BSC, então, mensura desempenho para traduzir a visão da empresa num conjunto alinhado, né, coerente de medidas aí de indicadores de desempenho. Como eu falei para vocês, né, muitas empresas possuem missão inspiradora, né, que proporciona energia e motivação aos funcionários, né, mas as pessoas nelas não sabem o que fazer no dia a dia, né? E aí isso traduz o vazio entre a missão da empresa e as ações cotidianas dos seus funcionários, né? E aí que entra o BSC justamente para criar uma estrutura, né? Uma linguagem de comunicação entre a missão, a visão da empresa e a estratégia dela. Né? A partir de quê? A partir do estabelecimento de indicadores de desempenho. Né? Esses indicadores para quê? Né? Para informar aos colaboradores os resultados atuais e desejados, né? Justamente com qual objetivo? Né? De obter melhor desempenho dos colaboradores, né? Para alcançar as metas de longo prazo da empresa. Né? Então, o BSC ele faz o quê? Né? Como é que ele faz tudo isso, né, que nós estamos falando? Ele, então, traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas, né, organizados de acordo com 4 perspectivas. Né? Que perspectivas são essas? São aquelas que representam as principais variáveis da empresa, né? Que, em estando em equilíbrio, elas vão proporcionar o quê? Né? Condições para os gestores, né, tanto de planejamento quanto de controle das ações estratégicas. Né? Então, proporciona, né, ao gestor aí duas, né, das principais funções aí da gestão da administração, que é planejar e controlar. Né? E que perspectivas são essas 4? Né? A primeira delas, né, pessoal, como não podia deixar de ser, é a financeira, né, que vai corresponder aos ganhos, aos aspectos financeiros da empresa, né, aos impactos das decisões estratégicas nos indicadores e metas estabelecidas aí para essa área. Né, pessoal? Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né, pessoal, até empresa sem fins lucrativos precisa gerar caixa, precisa gerar dinheiro para manter a operação, né? Se não conseguir, ela acaba, né, deixando de existir. Então, essa é a mola mestra de qualquer negócio. Né? E a perspectiva dos clientes, né? Aqui uma depende diretamente da outra, né? Eu preciso de clientes satisfeitos para comprarem, né? E para me gerar, né, o lucro, enfim, né, o meu giro de caixa aí que eu tanto necessito. Né? Na perspectiva dos clientes, então, né, vai corresponder à participação da empresa no mercado, à satisfação dos clientes, né, a intensidade aí que cada uma das unidades do negócio, né, apresenta em termos até de captação e também de retenção de clientes. Né? Hoje mesmo eu estava participando de uma reunião agora da Uber Gravataí lá na, né,
via Google Meet, e aí estava se mostrando os números dos diferentes cursos da unidade de Gravataí, né? Mas também se mostrou o geral das demais unidades da universidade, né, para ter esse termo aí de captação e de retenção de alunos, né, como é que estava, enfim, né, como nós estávamos em relação, inclusive, a outras instituições, né. A perspectiva de processos internos, né, como os processos realizados internamente dentro da organização, né, levam os produtos e serviços até os clientes, né, e aí é onde a gente busca avaliar o grau de inovação nesses processos, né, e o nível de qualidade dessas operações. E, por fim, não menos importante, a perspectiva de aprendizado e crescimento, né, que está relacionada à questão dos colaboradores da empresa, né? A capacidade, então, que a empresa possui em manter o capital intelectual, né? Com o quê? Com motivação, satisfação e produtividade. Né? Essa perspectiva de aprendizado e crescimento poderia chamar de perspectiva das pessoas, né? Dos colaboradores, enfim, né? Que buscam aí aprendizado e crescimento dentro da empresa. Aí alguns exemplos de indicadores, né, pessoal, da perspectiva financeira. Então, crescimento, né, e o mix de receita, ou seja, das diferentes fontes que eu posso ter de receita, né. Novos produtos, serviços, clientes e mercado. Novas relações de vendas e estratégias de preços, né. Relação custo e melhoria da produtividade, a produtividade por funcionário, redução de custos e as despesas operacionais, o ciclo e o giro do caixa, melhoria da utilização dos ativos, as medidas de administração de riscos, né, o lucro e valor agregado por empregado, né, entre outras. Já na perspectiva de clientes, né, então eu tenho aqui como alguns indicadores a participação de mercado da empresa, o market share, o número de clientes, a relação clientes por empregado, né, a captação, né, os índices de captação de novos clientes, né, e de retenção daqueles que estão conosco, clientes perdidos, né, quantidade, percentual de clientes perdidos, índices relacionados à satisfação e lealdade dos clientes, imagem da marca, né, lucro ou por cliente ou por segmento, né, avaliando, então classificando os clientes em diferentes nichos, né, especificamente. Na perspectiva de processos internos, o percentual de vendas gerado por novos produtos, né, lançamentos de novos produtos versus os lançamentos da concorrência, inovações no processo de gestão, né, o tempo de desenvolvimento desses novos produtos, entrega eficiente de produtos, serviço pós-venda, operações internas, gerenciamento da marca e qualidade da produção. Já na última aqui das perspectivas, né, do aprendizado e do crescimento, então a satisfação, a retenção e a produtividade dos funcionários, né, a reciclagem, então, da força de trabalho, a capacidade dos sistemas de informação da empresa, né, dei antes um exemplo, né, antes ela tinha uma capacidade limitada, né, a partir desse novo desenvolvimento lá do nosso fornecedor, né, melhorou a capacidade aí do sistema, né, a motivação dos colaboradores, o empoderamento, né, que se dá a eles, né, em termos de tomada de decisão, em termos de ações, né, e o quanto estão alinhados com a organização, a quantidade de sugestões apresentadas pelos colaboradores e quantas foram implementadas, medidas de alinhamento individual e organizacional, e as próprias medidas de desempenho de cada uma das equipes de trabalho e própria medida de desempenho individual de cada colaborador. Né? Então, basicamente, dá para se dizer que o quê? Que o BSC, né, ele trabalha com o estabelecimento de metas, planos de ação, né, com a construção de indicadores, né, que vão proporcionar aos gestores o quê? Acompanhar as ações e os resultados obtidos pela empresa. É uma ferramenta do planejamento estratégico e da gestão por processos,
né, que vai estabelecer objetivos e metas, né, e outras variáveis aí que possam ser controladas pela organização. Para isso, né, faz uso de uma ferramenta, né, que a gente chama de mapa estratégico, que é responsável pelo que esse mapa? Né? Primeiramente, define a lógica da estratégia, né? Define uma sequência lógica de etapas, né? Uma vez que ela estabelece o quê? Relações de causa e efeito entre esses diferentes objetivos. Né? Além disso, né, é uma forma bem didática de comunicar e aí, por consequência, de fazer as pessoas entenderem a estratégia da organização. Né? E aí criar uma sinergia, né, que seria a soma de todos, né, os colaboradores para produzir um resultado melhor. Né? E é uma base também para estabelecer correlação entre indicadores, né? O que relaciona o que, né? Isso que a gente até comentou aqui, dessa relação de causa e efeito, certo? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Então, do mapa estratégico de uma organização qualquer aqui, né? Onde, na perspectiva de aprendizagem e crescimento, está a questão da competência dos funcionários, né? Quanto maior a competência desses funcionários, maior a qualidade dos processos, menor o custo e menor tende a ser o tempo de ciclo. Quanto menor o custo, eu já vou lá para a perspectiva financeira, né? Quanto menor o custo, maior vai ser o meu retorno sobre o investimento. Né? Na outra vertente aqui, quanto maior a qualidade dos meus processos e quanto menor o meu tempo de ciclo, né, maior é a minha pontualidade das entregas. Quanto maior a pontualidade das entregas, maior a minha lealdade dos clientes. Quanto mais clientes leais, maior o meu retorno sobre o investimento. Aqui eu poderia ter uma setinha interligando, né? Aqui até um pouquinho abaixo, o tempo de ciclo aqui um pouquinho acima, dentro da perspectiva de processos internos, né? Onde eu teria qualidade dos processos, gerando melhor tempo de ciclo, e por sua vez gera melhor pontualidade nas entregas, né? Maior pontualidade nas entregas, melhor dizendo. Então, esse aí um exemplo de um mapa estratégico, certo, meus caros? Eu vou mostrar aqui, pessoal, alguns exemplos ainda de mapas estratégicos, né, visto que esse, na verdade, é o TDE de vocês de hoje. Tá? Eu vou mostrar esse exemplo aqui. Esse aqui eu fiz para uma empresa, né, onde eu fiz consultoria e, né, obviamente que fiz com eles, né, com a participação deles, né, eu não fiz nada sozinho, né, na verdade a gente orienta, né, eles a fazer. Né? Então aqui era uma empresa de tecnologia, eles precisavam estar atualizados tecnologicamente, né? Então eles precisam investir sempre em cursos, né, nessa área, né? Capacitar os colaboradores deles. Ao mesmo tempo, também precisam motivar esses colaboradores na perspectiva de aprendizagem e crescimento. Tanto a capacitação quanto uma maior motivação tende a gerar processos internos de maior qualidade. Esses processos internos de maior qualidade visam, né, diminuir custos, né, e ao mesmo tempo também racionalizar, melhorar o uso da tecnologia da informação, que também, por sua vez, diminui custos. Melhor uso da tecnologia da informação, então, tende a possibilitar um maior respeito aos prazos em termos de processos internos, que, por sua vez, vai acarretar em maior fidelidade dos clientes. Resultando em maior fidelidade dos clientes, nós vamos resultar, né, vamos ter como resultado um aumento no retorno sobre o investimento. Na questão da diminuição de custos, né, se nós conseguirmos repassar menores custos ao menor preço para o cliente, vai aumentar a satisfação dele, o que vai melhorar a margem, né, e também vai incrementar o faturamento. Ao mesmo tempo, né, melhorando lá a qualidade nos processos internos, né, a tendência é gerar novos clientes e, por sua vez, né, tende a incrementar o faturamento. E, finalmente, né, pessoal, o incremento do faturamento
mas a melhora na margem e o aumento no retorno sobre o investimento contribuem para a visão da empresa. Lembram que eu falei para vocês que devem estar coerentes, né? Esses objetivos devem ser coerentes e os indicadores com a visão da empresa, então esses aqui são bem coerentes, né? A empresa pretende ser a líder do setor no mercado, né? E para isso ela precisa aumentar o retorno sobre o investimento, melhorar a margem e incrementar o faturamento, né? Então aqui estão alinhadas aí com a visão, tá? Um outro exemplo, pessoal, esse aqui eu participei, né? Eu não fui o responsável pela elaboração, esse eu participei da elaboração como membro da equipe de planejamento estratégico da unidade Gravataí aí da UBRA. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco para vocês enxergarem melhor. Né? Então, pessoal, esse aqui foi desenvolvido, né, na época do Plano de Desenvolvimento Institucional. Se eu não estou enganado, isso foi em 2016. Não sei se foi em 2015 e iniciou em 2016, ou foi 2016 para início em 2017, né? Mas ele está em vigor ainda, esse Plano de Desenvolvimento Institucional e, portanto, o planejamento estratégico e o mapa gerado, né, a partir desses dois. Né? Então, eu tenho aqui, né, na perspectiva aqui de aprendizagem e crescimento, né, eu tenho como um dos objetivos estratégicos aí da AELBRA, né, que é a mantenedora da UBRA, identificar, mobilizar e desenvolver as competências individuais, né, de quem? Dos seus colaboradores, né, capacitar os quadros docentes, administrativos e diretivos, mobilizar todas as pessoas nos objetivos estratégicos institucionais e promover a prática dos valores institucionais e o código de ética. Pessoal, alguns, né, eu poderia falar enquanto gestor, mas, por exemplo, eu vou falar aqui enquanto professor, né? Essa questão da capacitação dos quadros, isso de fato, né, vem acontecendo, né, a cada virada de semestre, né, o que possibilitou, né, que a gente passasse aí por esse período de pandemia, né, com a menor turbulência possível, né? Vejam que as aulas, né, eu recordo que migraram de modelo ainda em março, né? Claro que passou por um ajuste inicial, né, mas esse ajuste inicial foi muito menor do que em outras instituições, né? Especialmente aquelas que não tinham EAD, né? Nós estávamos, eu falei antes para vocês de uma reunião que eu participei antes, né? E se falava em algumas instituições que perderam 30%, 40% dos alunos, né? Dentro daquelas que só trabalhavam com ensino presencial, né? Naquelas que trabalhavam com EAD, isso foi em torno de 20%. Só para vocês terem uma ideia, nós na UBRA tivemos uma perda aí de algo em torno de 13%, né? Que foi, né, pelo menos em comparação com a grande maioria, né, foi uma perda aí abaixo da média. Justamente muito, né, se atribuiu isso a essa questão prévia dos quadros já estarem capacitados a trabalhar com o Google Meet, a trabalhar com a plataforma Aula, né, anteriormente a NetAula, já se tinha essa cultura dentro da organização, tanto até dos professores quanto também dos alunos, bem verdade, né. Mobilizar, então, todas as pessoas, né, nos objetivos estratégicos institucionais e promover a prática dos valores institucionais do Código de Ética. Na perspectiva dos processos internos, né, se buscou a questão de redesenhar o modelo de governança, de gestão e de organização, né, isso de fato mudou, né, eu mesmo participo do conselho fiscal da instituição, né? Existe o outro conselho de gestão, né? Onde foi redesenhado, né? A própria AELBRA, né? Em especial a própria reitoria, né? Que hoje conta com reitor
e vice-reitor e direções, né? Há um tempo atrás se tinha reitor, teve uma época que houve 4 pró-reitores, depois as direções, né? Reitor, vice-reitor, pró-reitores e depois as direções, assim como direções de unidades, né? Hoje nós temos reitor, vice-reitor, direções, né, de áreas e diretores de unidades. Né? Se fez um downsizing, aí se diminuiu, né, a estrutura da organização, né, se redesenhou então. Inovar a proposta pedagógica, né, isso vem acontecendo, né, vocês devem ter percebido que foi mais um fator, eu diria assim, um facilitador, né, que se trabalhou com uma questão de se inovar na proposta pedagógica. E aí como é que seria essa inovação? A partir, né, claro que tem todo um arcabouço aí pedagógico anterior, mas em linhas gerais, né, todas as aulas devem trabalhar com aporte teórico de competências, né, onde nós temos normalmente a aula expositiva dialogada, mas não necessariamente essa única forma, e depois se tem o trabalho discente efetivo, que é uma atividade especificamente desenvolvida, né? Talvez para alguns alunos, especialmente os tecnológicos, da área de gestão e da administração, não pareça ter mudado tanto, porque normalmente se trabalhava assim, né, nesses cursos, né, normalmente com, né, os 2 primeiros períodos da aula com aula expositiva, dialogada, e depois com estudos de caso, resoluções de problemas, enfim, né? Mas isso agora é universal, né? E se tem nome também para esses períodos aí dentro da aula, né? Depois, assegurar a eficiência dos processos e qualificar o relacionamento com os alunos, né? Tem se trabalhado muito fortemente na questão do CRM, da instituição, enfim. Na parte de finanças, né, questão de renegociar os passivos, né, se fez essa renegociação, né, se está fazendo, inclusive, né, desde o pedido lá de recuperação judicial, né, um dos objetivos era justamente esse, né, da solicitação dessa recuperação judicial, é justamente poder possibilitar a renegociação dos passivos, né, aumentar a receita e reduzir custos, né, isso está se procurando, recuperar e desonerar ativos, né, depois de diminuir ociosidades e rentabilizar as estruturas da instituição, aumentar a captação e fidelização dos alunos, né, e racionalizar, desculpa, o uso dos recursos. Né. Por fim, compreender e atender às necessidades e expectativas dos alunos, né, na perspectiva dos clientes, ampliar a presença da Ubra na sociedade e gerenciar estrategicamente a oferta de bolsas e filantropia. Né. Nós tivemos aí um número bem grande de alunos oriundos do ProUni, por exemplo, na instituição, né, nos últimos anos, né, a números muito maiores do que há 5 anos atrás. Né. E para quê? Né? Para atingir o que eles chamam de propósito orientador, que mais na realidade é a visão. Né? Na verdade, que seria mais a missão da Elbra, né? Orientada por princípios humanistas cristãos, a Ubra existe para que as pessoas, né, que a procuram possam desenvolver plenamente suas capacidades nos âmbitos profissional, pessoal e espiritual, e assim contribuir à construção de uma sociedade sustentável. Né? Então, esse o mapa estratégico aí da AELBRA, né? E aí vocês até entendem um pouco, né? Por exemplo, né, a questão de inovar a proposta pedagógica, eu falei da divisão entre aporte teórico de competências e trabalho discente efetivo, mas até as próprias revisões de currículos e tal, estão relacionadas aqui com esse mapa estratégico, certo? Caros, dúvidas, questões, comentários, por favor, não me deixem só, que nem diria, né, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Cri, 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 cri. Esse é o grilo, né, para não me deixar sozinho. Tá. Entendido, professora Nicole me teclou aqui no chat comigo. Isso, pessoal.
Ah, o Leandro também, tudo entendido. Beleza, joinha, joinha. Só para... Vocês conseguiram captar algumas coisas desse mapa estratégico, desse último que eu mostrei para vocês no dia a dia de curso de vocês, na realidade do curso? Claro que talvez, né, nesse formato remoto, pode ser que algumas coisas não sejam tão aparentes, né? Mas ainda assim acho que tá, ou talvez até mais, né? Porque eu acho que no próprio roteiro de aprendizagem está bem específico, né? Pelo menos a orientação que a gente teve, né? De deixar lá o que é aporte teórico de conhecimento, o que é trabalho docente efetivo, o que é feedback, né? E assim por diante. Talvez até tenha ficado mais claro essa divisão, né? Enfim, qual a opinião de vocês? O que vocês me dizem sobre isso? Vem esse mapa estratégico traduzido aí na gestão, na sala de aula, enfim? Se estiverem com vergonha de falar ao vivo, teclem no chat aí, pessoal. Então tá, né? Vamos lá, então. Vou passar, então, para a próxima etapa aqui, que é falar sobre o TDE. Né, pessoal? O trabalho discente efetivo de hoje, né, pessoal, é vocês elaborarem um mapa estratégico, certo? A tela que vocês acessam, tá? Ela não é exatamente igual a essa, tá? Mas ela é bem parecida, certo? Vai estar lá o título, né, da atividade, né? E diz o seguinte: utilizando o template anexado a esta atividade, elabore um mapa estratégico para uma organização real ou fictícia. E aí vocês vão entrar no arquivo da atividade, né? Que é um arquivo no formato doc, né? Eu acabei anexando o PDF, pessoal, de forma errônea. Me desculpem, até vou editar isso aqui. Tá? Eu quero colocar em Word porque aí vocês conseguem editar diretamente, né? Então vocês vão ter que imprimir e aí fazer no papel. Não que vocês não possam fazer dessa forma, né? Se quiserem fazer no papel, né? Imprimir, fazer no papel e tirar foto, né? Claro, sempre cuidando para que fique bem legível, é tranquilo também, tá, pessoal? Deixa eu fazer essa alteração aqui na atividade, então. Opa, deu bug aqui. Vamos lá, tentar entrar aqui de novo na sala. Vamos lá. Vamos lá. PDCA editar. Não, é o próximo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Editar. Minha filha está fuçando aqui na porta. Não sei se vocês escutam, mas ela está querendo entrar, adentrar a aula. Tadinho. Ai, ai, ai. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Mais opções. Deixa eu excluir esse arquivo e pegar o correto em Word. Né? Então, vamos lá. Aulas. Área de trabalho. Disco local. Aulas. 2020. Mapeamento de gestão de processos. Aula 14. Exercício mapa estratégico. É um Excel, na verdade, tá? Mas é tranquilo para vocês também desenvolver. Se quiserem copiar daqui, passar para um Word também, fiquem tranquilos, tá? Só quero botar num formato editável, né, para que vocês consigam trabalhar nele, tá? Só para mostrar aqui para vocês o Excel,
né, ele é assim, ó. Tá aqui as perspectivas, né? Vocês conseguem, por exemplo, inserir formas aqui do WordArt, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, WordArt, né? Então, vocês querem botar uma perspectiva aqui, né? Aliás, botar um formato aqui de elipses, né? Que é o mais comum. Aqui, né? Então, vocês podem colocar aqui, né? Insere, pode inserir uma caixa de texto aqui dentro, né? E aí botar lá, né? Aumentar o faturamento. Não sei porque que ele aqui no meu. Opa. Vamos lá. Aqui, faturamento. Aqui, a gente pode botar aqui, né? Abre um pouquinho mais essa elipse aqui, né? E pode mudar o fundo, né? Formatar forma para ficar preenchimento, sem preenchimento, ó. Ele já ficou lá azulzinho, aumentar o faturamento, beleza. Eu quero alterar as linhas, né? Não é? Linha, né? Não quero linha, sem linha, pá. Aí já ficou bonitinho ali, né? Então, a ideia é que vocês façam que nem aquele que eu fiz, né, pessoal? Vocês comecem da perspectiva de aprendizagem e crescimento, né, estabelecendo as relações de causa e efeito, né, que nem aqui poderia ser aumento na captação e retenção de clientes, né, resulta no aumento do faturamento, né, que podia ser resultado, né, de maior produtividade, enfim, né, acho que com base naquele primeiro exemplo, né, que é, aliás, o segundo exemplo que eu passei para vocês, né, e do primeiro também fica mais claro, né, desse da Elbra ali não tem as flechas, tá, quem orientou dessa forma, né, mas eu particularmente entendo mais adequado, né, com as relações já de causa e efeito, né, já nos dá uma ideia melhor daquele alinhamento de recursos que precisa existir, né, que eu comentei com vocês antes. Certo? Tranquilo? Diante do... ali, Leandro respondeu tudo certo, né, e acredito que os demais também devam estar nessa linha, né, pessoal? Bom, eu parei aqui minha apresentação, né, mas no final das contas eu lembrei que eu ainda tenho que apresentar algo aqui para vocês, né, que é o seguinte. Vamos lá. Tá? Vocês podem ver aqui, né, que vocês têm, então, esse TDE para desenvolver até a terça-feira da semana que vem, até a véspera da nossa próxima aula, que é no dia 20, né? Depois, meus caros, não tão distante, né, no sábado libera para vocês a atividade semipresencial de número 4, tá? Que é a elaboração aí não do mapa estratégico, mas sim de um mapa mental sobre o artigo aqui do BSC, do Balance Scorecard e a gestão do desempenho estratégico, né? Então, para reforçar aí um pouco mais, né, o que vocês viram na aula de hoje, certo? Na próxima quarta-feira, pessoal, nós vamos ter um evento, uma live, né, com o Diego Barreto, que ele é o VP de estratégia do iFood, né? Ele vai falar sobre a nova economia, né, após esse período de pandemia, né? Aqui está o card do evento, né, com as informações sobre a inscrição, né? E aí, depois que vocês se inscrevem, vocês recebem o link de acesso, tá? Isso é aberto, então se vocês tiverem amigos, né, conhecidos que vocês, né, queiram convidar, podem convidar sem problema nenhum, tá? É aberto, então
é só a pessoa lá se inscrever, né, e participar do evento, tá? Vou compartilhar mais uma coisa aqui com vocês, né, que isso também é estratégia, né, e está relacionado à captação de novos alunos, né? Todos esses eventos da instituição, né, especialmente esses realizados agora nesse período de pandemia, todos eles é necessário fazer uma inscrição antes, né? O porquê dessa inscrição? Tá? Entre outros motivos, porque lá pede algumas informações sobre quem está acessando, né? Então, se vocês, por exemplo, convidam pessoas de fora, eles têm que preencher lá, né? E isso ajuda o quê? A criar leads, né? A potenciais clientes, né? Que depois podem ser alvo de e-mail marketing, enfim, né? Então, já hashtag fica a dica aí, né? De uma forma aí que está se procurando operacionalizar aquele mapa estratégico ali da Elbra que eu mostrei para vocês, né? Então, depois, né, pessoal, para variar um pouquinho, vocês têm como atividade a elaboração do mapa mental aí sobre essa palestra, né, da nova economia, né? Importante dizer o seguinte, tá, pessoal? Tanto o mapa estratégico do artigo, né, que se refere a semipresencial, quanto o mapa mental, né, da palestra, né, todos eles vocês podem entregar até o dia 27 de outubro, tá? E no dia 28 nós vamos ter a avaliação parcial 2, tá? Que vai se tratar, né, pessoal, de mapear um processo, né, ainda provavelmente mapear um processo e propor um processo novo, tá? Se vocês já quiserem ir pensando nisso, tá? Já podem ficar à vontade, tá? De repente já esboçando alguma ideia, fiquem bem à vontade, tá? Porque vai ser essa a ideia, né, de vocês elaborarem, né, mapearem um processo, né, e elaborarem uma proposta de melhoria naquele processo, né? Eu só vou querer os desenhos, efetivamente, né? O desenho do atual e o do proposto, né? E aí com a anotação das principais diferenças, né? Mas vai ter ali um formulário ali com os itens ali que eu vou solicitar. Certo? Diante, né? De tantas vozes, né? Eu me despeço, então, de vocês por hoje, né? E semana que vem nos vemos, então, aí nessa palestra, né? E depois temos a P2, então vamos ficar até um tempinho aí sem nos vermos ao vivo, né? Mas, claro, fiquem muito à vontade, me mandem mensagem, me escrevam nas salas de interação, né? Para não deixar a peteca cair, certo? Fraterno abraço a todos, uma boa noite, tchau, tchau.